Pessoal, boa noite. Vamos convidando aí os amigos, a família, para se juntar a nós aqui na live Criptomoedas, Investimento do Futuro. Eu sou Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro aqui da Topo Money, Educação Financeira. E como eu disse, hoje vou conversar aqui com o Itan Maciel sobre criptomoedas. O Itan é agente autônomo de investimentos, tem uma larga experiência com análise gráfica de ativos financeiros, inclusive já passou por curso da B3, a Bolsa de Valores Brasileira. O Itan é administrador, especialista em controladoria e finanças e trabalha, né, com o seu escritório de agente autônomo da Prático Investimentos, né? Isso que é ligado à corretora Necton. Exatamente. Muito bem. Pessoal, essa live, ela, como sempre, quando terminar, ela vai aqui para o feed do Instagram e depois, nos próximos dias, irá para o nosso canal no YouTube. Eu vou colocar aqui o endereço com o meu perfil pessoal, youtube.com/topomoney. Não percam, não deixem de se inscrever lá para não perder nenhuma atualização. Lá nós temos vários conteúdos, vídeos com dicas um pouco mais longas. Nossas lives estão lá, mini dicas também. Inclusive, há umas 2, 3 semanas atrás, eu gravei um vídeo falando um pouco sobre criptomoedas também, algumas informações que eu já pesquisei a respeito. Então, vão lá, que já tem um vídeo sobre criptomoedas e agora complementando essa live maravilhosa aqui com o Itan. O Itan também é professor aqui da Topo Money, Educação Financeira, que está aqui no Instagram, como vocês estão nos acompanhando nesse perfil, não deixe de nos seguir, e também no Facebook, Twitter e LinkedIn, todos @Topo Money, tá certo? E não deixe de conhecer também nosso curso Adeus Dívidas, um curso do qual sou professor, na plataforma Hotmart, uma das melhores do país para cursos online. É um curso com acesso vitalício, então você compra e fica com ele para toda a vida. Inclusive, quando houver atualizações, melhorias, você também vai continuar podendo acessar o curso tranquilamente. E com a área de alunos, na qual eu espero muito que você esteja presente, porque lá dá para tirar dúvidas. E lá tem uma série de dicas, uma série de orientações para você melhorar sua educação financeira, melhorar de vida e alcançar o que você deseja, os topos, os sonhos e os objetivos da sua vida e da sua família. Valeu? Boa noite, Itan. Prazer estar aqui com você novamente, meu amigo. Faça suas considerações iniciais, por favor. Pronto, boa noite a todos, né? Boa noite, Marcelo, por oportunizar, né, novamente essa conversa aqui para a gente passar, né, transmitir o nosso conhecimento aqui para as pessoas, né? Para mim é sempre uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. E é isso, hoje vamos conversar um pouquinho sobre criptomoedas, vamos entender o que é isso, tirar algumas dúvidas, né? Obviamente, eu sei porque eu converso com as pessoas aí que as pessoas têm receio, geralmente têm uma visão muito negativa referente a quando se trata de criptomoedas. Então, a ideia é exatamente aqui a gente falar um pouquinho, né, sobre esse tema, tirar a dúvida do público, né, sobre isso e entender se de fato dá para investir, não dá para investir, como é que faz, entendeu? Isso é bom, isso é ruim, é rolo, não é? Vamos aqui entender. Muito bom, Itan. E aproveitando, pessoal, o chat está aberto para vocês fazerem perguntas, comentários, sugestões. O Itan está aqui à disposição para conversar conosco hoje sobre criptomoedas, o investimento do futuro. Ana Cláudia está aqui dizendo que segue já nosso canal no YouTube. E, além disso, a Ana Cláudia já concluiu o curso Adeus Dívidas, já está com o certificado dela, salvo lá no computador, tudo direitinho, e começando a aplicar as nossas orientações do curso na vida financeira dela. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta bem básica assim, para as pessoas se situarem na questão da criptomoeda. O que são criptomoedas? Qual é a função, qual é a finalidade desse ativo no mercado? A gente sabe que tem mais de 6.000 criptomoedas circulando no mundo atualmente, mas o que são criptomoedas e como é que elas funcionam e para que elas servem?
Pronto, criptomoedas, ela é cercada, na realidade, digamos assim, de diversos conceitos, né? Tem, para você ter ideia, tem pessoas que acreditam que a criptomoeda, né, Bitcoin, quando a gente sempre fala de criptomoeda, a gente sempre pensa em Bitcoin. Né? Isso mesmo. Mas como você mesmo falou, nós temos aí exatamente quase 6 mil moedas, né, criptomoedas sendo negociadas no mercado. Isso. Então, tem quem diga que Bitcoin, que é a que tem a maior capitalização, foi a quem surgiu, que é a precursora desse processo, não. Tem quem diga que não é moeda, tem quem defenda que é moeda, né? Mas a verdade é que a criptomoeda, esse mundo, o conceito, quando a gente pode trazer, é que é exatamente uma moeda digital. Né? E se ela é digital, então está muito claro que ela não existe no meio físico. Né? Então, ela é uma moeda digital que tem algumas características, né, que difere de outras coisas que teoricamente podem ser moedas. Tá? Uma dessas características é a questão da descentralização. Então, a criptomoeda, ela é descentralizada. E o que isso quer dizer? Né? O que é essa descentralização? É que, diferentemente da moeda fiduciária, que é essa que a gente utiliza no dia a dia, o real, que a gente utiliza no dia a dia, que o real ele é emitido por uma instituição, né, que tem uma instituição por trás que controla a moeda. Quando a criptomoeda ela é descentralizada, exatamente existe a ausência, né, dessa instituição que controla. Então, ou seja, é uma plataforma onde todos os usuários da rede, né, de alguma interagem entre si, e ninguém é dono daquilo, ninguém tem controle de fato da moeda. Né? Aquilo é transacionado, aquilo acontece, então por isso que é descentralizado, por conta da ausência dessa instituição. E o nome cripto vem exatamente pela aplicação da criptografia, né? Que tem diversas funções dentro da criptomoeda, principalmente para garantir a segurança, né, da rede, a segurança das transações, tudo direitinho, e a própria emissão dela. Que uma das características das criptomoedas é que elas auto-se emitem. Né? Não tem alguém que chega lá, aperta o botão, vou liberar agora mais moedas. Né? Não, o protocolo ele é construído em cima de um protocolo, né, que, de fato, dentro de alguns critérios, atendidos a alguns critérios, essas moedas elas são novas unidades monetárias, no caso, são emitidas. Então, a gente pode entender que criptomoedas é isso aí. Conceitualmente, é uma moeda digital, descentralizada, né, e que utiliza a criptografia para assegurar as transações, né, obviamente tendo a questão da segurança, e, obviamente, controlar a sua autoemissão. Então, conceitualmente, pode trazer que é isso aí. Entendi, então tem a questão do que você citou da autoemissão, que na verdade é a mineração, né? É o processo que chama de mineração. Isso, que já é um processo, né? Que é decorrente de um processo de mineração. Certo. E aí você citou também uma coisa importante, a questão da segurança dessa criptografia, que no caso do Bitcoin vem pelo blockchain, né? Isso que é uma espécie de livro-razão, né? Que guarda todas as transações, que guarda todas as movimentações. Isso. Codificado, né, de maneira a representar um instrumento de segurança que até já vi sugestão dele ser utilizado para registros cartorários, por exemplo, e alguns outros tipos de situações que requerem segurança, né? O interessante em termos de avanço tecnológico que esse mundo das criptomoedas trouxe para a gente foi exatamente a questão do blockchain. Né? E como você mesmo falou, o blockchain, digamos assim, que é o que acontece no bastidor, né, da criptomoeda, é como se fosse um grande banco de dados distribuído. Ele é um banco de dados distribuído. Sim. Que exatamente está lá tudo registrado, todas as transações, né, tudo registrado, tudo bonitinho. Inclusive, você consegue auditar essas transações desde o primeiro bloco
né, do Bitcoin quando ele foi minerado lá em 2009. Certo. Você tem ideia, entendeu? Então, exatamente, você consegue ter essa segurança. E essa segurança, obviamente, tecnicamente falando, se dá por questões de programação lógica ali da amarração dos blocos de transações. Então, por conta de questões tecnológicas, que dá essa segurança. Eles conseguiram criar essa tecnologia que hoje, na realidade, é cobiçada em todo mundo. Né? Todo mundo, assim, pode-se dizer o seguinte, ó, o mundo não está nem aí para as criptomoedas. O que de fato querem é o blockchain. Como utilizar o blockchain, né, no sistema financeiro, como utilizar o blockchain dentro de uma organização para poder exatamente ter a segurança das informações. Certo. Então, eu acho que vai muito mais por esse sentido também. Entendi. Então, no caso, o grande filão aí do lance da criptomoeda é, na verdade, esse mecanismo de armazenamento das informações, né, das transações. Isso, exatamente. Muito bem. O que é cobiçado é isso. O que é cobiçado é até essa tecnologia. O blockchain. Tá certo. Então, e como é que a gente faz para investir em criptomoeda? O pessoal que está nos vendo aí, que inclusive, novamente, pessoal, chat aberto para perguntas, para comentários. Então, alguém está aqui que quer investir num Bitcoin, num Ethereum, numa criptomoeda dessa. Como é que a gente faz para investir nelas? Eu posso dizer que tem 3 formas básicas, né, de se investir em criptomoeda. Na verdade, investir vai depender, de fato, do objetivo da pessoa. Mas de ter acesso, eu gosto de dizer assim, existem 3 formas básicas de você ter acesso à criptomoeda. Tá? A primeira forma é você, de fato, fazendo um investimento tecnológico e montando um polo, eu chamo assim, um polo, uma fazenda de mineração. Sim. Né? Que é aquele processo exatamente onde, né, esses mineradores, eles buscam na rede, né, das criptomoedas, no caso, vamos especificar aqui, buscam na rede do Bitcoin, como exemplo, pegar as transações que estão lá para poder validar essas transações, né, e assim ganhar bitcoins pela validação dessas transações como recompensa. Certo. Então, isso é o processo de mineração. Né? Simplificando bem, o processo de mineração é isso. Né? Então, essa teoricamente seria a primeira forma. Só um adendo, então. Então, a primeira forma, que é a mineração, é o usuário liberando a máquina dele para poder realizar essas transações, é isso? E eu não digo liberar porque, no caso do Bitcoin específico, sim, você não consegue minerar Bitcoin, por exemplo, com o seu notebook. Você não consegue minerar Bitcoin com um computador comum. É um computador específico, um hardware específico. Mas, exatamente isso. Você disponibiliza, você compra esse computador específico, por exemplo, né, e você disponibiliza ele exatamente através de uma blockchain específica para mineração, para você exatamente entrar nessa competição do que é minerar, que é entrar na rede, buscar a informação que está lá para validar, né, validar essa informação e, como recompensa de todo esse esforço, de todo esse investimento que você fez em equipamento, gasto energético, tempo, tudo, você é recompensado com novos bitcoins. Então, é nesse processo de mineração que, por exemplo, o Bitcoin ele libera novas unidades monetárias, que vai para, no caso, o minerador. E aí o minerador faz o que quiser. Eu perguntei isso porque eu já li reportagens falando justamente desse tipo de computador que é muito potente, ele tem um gasto de energia elétrica bem elevado e que, inclusive, muita gente já está até indo para o Paraguai para instalar isso por causa do custo da energia elétrica. Do custo da energia. E aí tem toda essa questão, né? Então, uma forma é fazendo essa mineração, que no caso do fazendo a mineração já é muito difícil, né? Você tem que ter um equipamento muito potente. Talvez no caso de outras criptomoedas, um Note comum. Tem outras criptomoedas que, por exemplo, que um computador comum, um notebook comum consegue minerar. Né? É mais fácil, né? Consome menos energia, é mais fácil.
Só que aí, assim também, essas outras criptomoedas já não tem aquela capitalização, já não tem aquele valor de mercado que seja atrativo. Né? Você, de fato, está minerando. Então, essa é a questão. Sim, entendeu? Entendi. Pronto. Essa é a primeira forma das outras. A primeira forma. A segunda forma, eu acredito que talvez seja a mais tradicional de todas. É você, de fato, tendo acesso às criptomoedas via uma exchange, que é uma corretora, né, de criptomoedas. É como se fosse uma corretora de valores, só com foco em criptomoedas. Né? Exchange é isso. Né? Onde você vai aí abrir uma conta, fazer um cadastro de fato, lá informar o seu endereço, seu nome, tudo direitinho, seu CPF. Aí você vai ter uma conta, né, nessa exchange, nessa corretora de criptomoedas. Você deposita o valor, né, do seu banco para essa sua conta na exchange. E a partir de lá você vai ter um book de ofertas, como um book de ações, por exemplo, onde você vai lá e emitir uma ordem de compra ou venda desse ativo. Certo. Né? Então você, digamos assim, essa é a forma mais usual de você ter acesso às criptomoedas. E a terceira forma digamos assim, é o acesso direto. É tipo, eu tenho Bitcoin, você está interessado, você faz contato direto comigo e me propõe, então me dá um Bitcoin aí que eu vou transferir o dinheiro para a sua conta. Tudo bem, Marcelo, vamos lá. Aí eu pego e transfiro o Bitcoin para você e você me retorna em dinheiro. Pronto, entendeu? Então, essa é a terceira forma básica da gente ter acesso. Entendeu? Tá certo. Eu não sabia que era possível negociar dessa forma, assim, diretamente, procurando um outro investidor diretamente para tentar vender ou comprar um Bitcoin com essa outra pessoa. Interessante. Pode. Pode. A única questão nesse processo, nessa terceira forma aí, é o poder de negociação, né? Sei. Porque, tipo, eu tenho Bitcoin, cara. Você está interessado. Então, bem, como não está no exchange, nada me obriga a seguir a cotação que está no mercado. Eu posso querer vender mais caro. Entendi. E você pagar mais caro, entendeu? Do que está valendo no mercado. Então, aí vai dar estratégia de cada um, vai dar vontade de cada um. E aí, Itan, ainda nessa questão de como investir em criptomoedas, eu sei que tem um outro fator, um outro elemento, que é a carteira virtual, né? Que você tem que ter não é uma carteira comum, você tem uma conta numa corretora, como você falou, uma corretora específica. Sim, no exchange. E aí fica armazenado lá, numa carteira virtual, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, assim, o Bitcoin, para o usuário normal, o usuário que tipo, não está interessado em saber o que acontece por trás dessa tecnologia, o que está acontecendo nos bastidores, o Bitcoin ele pode ser entendido exatamente como a possibilidade de você ter uma carteira virtual, que é um aplicativo que você tem no computador, que você tem no celular, né, que esse aplicativo ele vai exatamente lhe oferecer duas chaves, né, criptografadas, que é como se fosse, você fazendo um paralelo com o mundo, né, digamos assim, com o natural que a gente utiliza no dia a dia, é como se fosse o seu acesso de conta de banco, né, o seu login, o número de sua conta e o token, é como se fosse isso, né? Então, esse aplicativo ele fornece essas duas chaves e, tipo, você com essas duas chaves, você pode, por exemplo, informar sua chave pública para um outro usuário, e esse outro usuário ele pode, através dessa chave pública, transferir o Bitcoin para você. Transferir a criptomoeda para você. Entendeu? Então, quando você pode ter, inclusive, várias carteiras dessas. Da mesma forma que você pode ter várias contas em bancos diferentes, você pode ter várias carteiras dessas. Então, o que normalmente, né, a gente aconselha a fazer para quem já está mais envolvido nessa questão desse mercado de cripto. Você comprou os seus bitcoins, comprou a sua criptomoeda no exchange, tira essa criptomoeda da carteira da exchange e coloca em uma carteira que você tenha controle de fato aqui na mão. Né? Que você tem em casa, tudo. Por quê? Porque vai que um hacker invada a carteira virtual da corretora e trave tudo, você perde o Bitcoin. Isso já aconteceu diversas vezes no mercado. Já aconteceu diversas vezes. Entendeu? É só pesquisar no Google que vocês vão ver.
Então, você tira de lá para a questão de segurança. Precisou, transfere da sua carteira, que está aqui no seu computador, está no seu celular, transfere lá para a Exchange, para a carteira da Exchange, pronto, transferiu, aí você vai lá e efetua sua operação de venda. Entendi. Normalmente. Entendi. Quer dizer, então você tem esse mecanismo de segurança aí de tirar também da corretora e trazer para sua máquina, né? Para manter... Até porque eu já vi notícias que me dão até agonia, assim, do cara que tinha uma carteira virtual que comprou Bitcoin 10 anos atrás, 12 anos atrás, e aí quando comprou era, sei lá, $1.000, centavos de dólares. Assim, quando ele comprou, o que ele comprou em Bitcoins valia $1.000. E agora valeria 10 milhões. E aí o cara fica quebrando a cabeça. Eu tava lendo de acho que na Alemanha, que o cara tava desesperado tentando achar alguém que ajudasse ele, um profissional para ajudar ele a quebrar a senha, porque acho que a carteira... Porque ele tinha esquecido. Ele tinha esquecido a senha. Aí só permitia acho que 10 tentativas. E ele já tinha tentado acho que 7. E aí ele estava disposto a pagar, né, um profissional para ajudar a quebrar, recuperar a senha, né? Para poder ele recuperar aquele... Imagina. Dá agonia quando eu vejo isso notícia. Não, eu lhe digo, isso é noticiado, gente, mas isso é a coisa mais comum do mundo. Eu lhe digo, quem que nunca esqueceu a senha do cartão? E deu branco, eu esqueci a senha do cartão. Ou do e-mail. E agora? Ou do e-mail. E aí? Faz o quê? Entendeu? Então, até você ir lá puxar lá o seu HD aqui para lembrar, é complicado. Entendeu? Exatamente. Então, isso acontece, é normal. Entendeu? Exatamente. Então, linhas gerais, só recapitulando, que aqui a gente teve uma discussão um pouquinho maior sobre como investir. Ou minerando o Bitcoin, ou indo para o mercado, como se faz com ações, como se faz com outros ativos financeiros, na compra e venda, ele sobe, ele desce, e você compra o Bitcoin, ou o Ethereum, ou o Niobe, ou o que quer que seja, compra e venda. Exatamente. Tal. E tem também a transação direta entre investidores, essas 3 maneiras. Isso, então. Exatamente. Lembrando que aí agora eu coloco nesse processo aí que as corretoras, né, e bancos naturais, né, normais que a gente tem, já também permitem que o usuário, né, que o investidor está na ponta, faça esse tipo de investimento, tá? Em criptomoedas, via ETF de criptos, via fundo de investimentos que investe em criptomoedas. Então, isso hoje em dia já está muito mais acessível, inclusive nos bancos que você provavelmente tem conta, nas corretoras, por exemplo, aqui mesmo na Necton, é possível você investir em criptomoeda exatamente via fundo, via ETF. Legal. Tá? Então, já é possível também fazer isso. O que acaba, digamos assim, entrando dentro do mesmo processo ali da exchange, né? Você vai ter que fazer uma conta normal e ter o acesso ao ativo. Muito bom. Pô, muito bom, então, legal mesmo, bom saber. Então, pessoal, se vocês têm interesse em começar a investir com criptomoedas, o Itan, além de conhecer do assunto, trabalha com a corretora que já permite também a operação com esse tipo de ativo. Então, é uma orientação mais qualificada que vocês vão ter para desenvolver esse processo de investimento com tranquilidade. Então, todo investimento tem os seus riscos, né? Todo investimento tem os seus riscos. E no caso das criptomoedas, quais são os riscos envolvidos? Posso dizer que os riscos envolvidos basicamente são a volatilidade, que é alta. Né? Então, a gente viu aí que essas 2 últimas semanas, pode-se dizer assim, que o mercado de cripto caiu e caiu bastante. Né? Inclusive, continua caindo bastante. Né? Então, tem uma alta volatilidade. Então, esse é um risco, porque você tem uma alta volatilidade no mercado. Você, obviamente, tem o risco de você, digamos assim, dependendo da plataforma onde você esteja, você sofrer um ataque. E aí eu quero deixar bem claro o seguinte: não é o ataque diretamente para roubar o seu Bitcoin, porque
não tem como a pessoa, de fato, entrar no blockchain e alterar aquela informação e se inventar uma informação ali. É, de fato, ele, de alguma forma, entrar, como eu falei, na carteira da corretora e travar, né? A carteira dessa corretora e você não vai ter mais acesso. E aí não tem jeito. Não tem acesso. Entendeu? Não tem acesso. Entendi. Então você tem isso. Eu digo que os riscos que eu vejo, que eu enxergo maior, são exatamente esses, né? A alta volatilidade e essa questão dos ataques. Entendeu? Porque tem quem diga, mas é bolha, que não sei o que. Calma, gente. Aí a gente vai ter que entrar dentro de uma questão filosófica, se não é bolha, eu quero caracterizar bolha. Então, não é o caso aqui, tá? Então, é por isso que eu digo. Por isso que eu particularmente, não trago isso como risco. Tá? Porque aí vai da visão de cada um, do que se entende no mercado. Tá? Entendi. Só antes aqui tem um comentário que eu vou ler aqui de Ana Cláudia e uma pergunta do meu irmão Marcos Moreira. Valeu, Marquinhos. Então, recapitulando, né? Os riscos. Risco de mercado, ou seja, a volatilidade, que é a variação que é muito brusca, tanto para cima quanto para baixo, né? Quando dá alta, as altas são grandes, os ganhos são grandes, e também quando desvaloriza muito de uma vez só. Exatamente. E um certo risco ainda de segurança mesmo, né? Segurança do mercado. Ana Cláudia comentou aqui, eu vi esse caso, ainda é relativo ao cara que perdeu a senha lá da carteira virtual dele. Isso. E aí comenta aqui, deveria anotar. O problema é anotar e perder o papel. E aí? E tem hoje né, aplicativos para você controlar senhas também, né? A gente tem tanta senha para tanta coisa que realmente fica até difícil memorizar tudo, né? Por isso que a inteligência artificial e os mecanismos de reconhecimento a gente está utilizando agora impressão digital, biometria do rosto, tudo para poder não perder a informação, né? E por aí vai. São informações que não se repetem nas pessoas. E Marcos Moreira aqui, meu irmão Marcos Moreira, perguntou o seguinte: existe valor mínimo de investimento e o tempo de retorno? Tá, vamos lá. Ótima pergunta. Respondendo a primeira parte, né? Existe valor mínimo? Existe. Existe um valor mínimo que depende da plataforma que você está tendo acesso a esse ativo. Sim. Né? E por exemplo, diretamente de um exchange, então você, para comprar Bitcoin, o valor mínimo vai ser exatamente você pegar o valor de cotação ali, dividir por 8, e aí você vai encontrar o valor mínimo. Por que dividir por 8? Porque o Bitcoin você pode comprar até a 8ª parte dele, né? Até a 8ª fração. Então, o Bitcoin ele é cotado, né, depois da vírgula, 8 casas decimais. Você pode comprar lá a última casa decimal, a 8ª casa decimal. Então, pega o valor de cotação, divide isso aí, você vai achar a 8ª parte. Certo. Né? Então, você vai ter o valor mínimo. Se for via, por exemplo, aqui pela Necton, você tem acesso via ETF e via, obviamente, fundos de investimento. E aí depende também de cada fundo. Então, tem fundo, por exemplo, que o valor mínimo de entrada de investimento é R$100. Então, com R$100 você já consegue acessar. Eu já vi, inclusive, outros fundos que a partir de R$1 você já consegue acessar a criptomoeda. Então, vai muito, de fato, da plataforma e fundo, obviamente, ETF, que você vai estar resolvendo ali e tomar decisão para acessar. Tempo de retorno foi a última parte da pergunta. Isso, foi. E aí eu lhe digo, é igual ao tempo de retorno de renda variável. Sim. Não existe, ninguém sabe. Entendeu? Você vai investir, né? Você vai colocar o dinheiro lá, obviamente dentro de uma estratégia, dentro de algo que faça sentido para você, e você vai acompanhar a volatilidade do mercado. Renda variável não tem garantia de rentabilidade, não tem garantia de retorno, ninguém sabe quando é
em quanto tempo você vai ter o dinheiro de volta. Não existe essa garantia em renda variável, né? Seja em ações, seja opções, seja criptomoedas. Não existe isso. Certo. Pô, interessante, Oitan. Essa segunda parte eu já imaginava que seria isso, porque se trata de renda variável, e em renda variável a gente basicamente só sabe como inicia, né? Como termina. Não tem certeza, né? Pelo menos. Tem uma expectativa, não tem certeza. Certo. Agora, eu não sabia que já existiam fundos de investimento. ETF, eu já sabia. Até comentei isso no vídeo que eu gravei para o canal da Topo Money sobre criptomoeda. Eu citei justamente ETF. Mas não sabia que já tinha fundos de investimento. Tem vários fundos de investimento que já investem, né? Que o investidor aqui na ponta pode, de fato, fazer uma alocação estratégica desses fundos para poder ter acesso a criptomoedas. Não vou citar quem faz, porque não convém, mas aqui na Necton, obviamente, a gente tem desses fundos, né, que podem ser apresentados, obviamente, se fizer sentido para o cliente. Muito bom. A Ana Cláudia está aqui elogiando a pergunta de Marcos. Boa pergunta. Marcos está agradecendo. A gente que agradece aí. E mais uma vez, pessoal, chat aberto. Faça como Marcos Moreira. Deixa aqui sua pergunta, seu comentário, sua sugestão. Se você não quiser deixar no chat, pode mandar uma mensagem aqui no direct. A gente comenta também. A gente pega também. E aí, eu estava aqui com uma pergunta no roteiro de uma coisa que a gente já citou algumas vezes aqui e que eu disse que citei no vídeo que está lá no canal. ETF, que é o Exchange Traded Fund, né? O fundo que replica uma carteira, né? Normalmente. E já tem ETF sendo negociado na bolsa, ETFs sendo negociados na bolsa com criptomoedas, que você tem lá um Bitcoin, um Ethereum, de repente um Bitcoin. Se não me engano, é uma carteira que contém 10 criptomoedas. Eu não lembro de cabeça, se não lembro de fato quais são, mas com certeza Bitcoin e Ethereum tá. São as duas maiores, isso. Não tem como não estar, entendeu? Mas as outras, de fato, eu não lembro. Isso. E aí, Oitan, como é que você vê os ETFs de criptomoedas? Eu sabia que já tinha ETF de ações, que você replica uma carteira ali, até tem a BOVA11, que ela replica a carteira teórica da bolsa, né? Você acompanha realmente a bolsa. E tem o ETF aí das criptomoedas. O que é que você acha? É uma alternativa, de repente, mais acessível para o pequeno investidor? Ou não é? Ou é complicado? Como é que você enxerga a questão dos ETFs no mercado de criptomoedas? Eu enxergo digamos assim, com bons olhos, né? Eu acho extremamente interessante. Primeiro, porque se você parar para ver, alguns anos atrás, e eu digo, não é muito longe, né? Eu digo mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás, criptomoeda ela tinha uma visão muito negativa. As pessoas tinham uma visão muito negativa da criptomoeda, né? Tá. Falou em criptomoeda, falou em Bitcoin, o que vem na cabeça logo é a pirâmide. E não é bem assim. Né? Então, obviamente, as criptomoedas foram amadurecendo, foram tomando ganhando mercado, tomando espaço. As grandes instituições perceberam, obviamente, que é uma alternativa de investimento, né? Faz sentido fazer alocação nesses ativos. E quando você tem exatamente essa percepção dessas grandes instituições e criam ETFs para o investidor ter acesso a isso, isso é extremamente válido para o mercado, porque o investidor ele vai ter acesso a criptomoedas que são selecionadas, tem uma curadoria, são selecionadas por pessoas profissionais que estão ali, especialistas do mercado, que estudam o mercado, estão ali acompanhando todo dia. Então, tem todo um conhecimento de uma equipe por trás. Então, é muito, digamos assim, é muito mais seguro em termos de ser assertivo, né, a tomar a decisão de investir por ETF do que você investir sozinho. Porque eu pergunto, qual é o grau de conhecimento que o investidor comum
entende criptomoeda, para ele tomar a decisão sozinho de que determinada criptomoeda é boa, que determinada criptomoeda, de fato, está em um bom ponto de compra, está em um bom ponto de venda. Então, quando você tem essa profissionalização, o mercado só tem a ganhar. Né? O investidor, principalmente o pequeno investidor, só tem a ganhar. Agora você pode ter acesso a essas criptomoedas, as melhores criptomoedas do mercado. Sim. Né? Com a gestão profissional. Com a gestão profissional. Isso é o que eu acho mais interessante realmente do ETF, é você não ter a questão da gestão, que é importante, né, na renda variável principalmente, que é um mercado mais complexo, um mercado com a volatilidade, como você já citou aqui. Então, de repente, você está guiado por um profissional e só comprando as cotas. E também não te limita, né? Porque, de repente, uma cota de um ETF vai ser, não sei, R$100, R$90. Diferente de você tentar comprar um Bitcoin de R$300 mil, por exemplo. Pois é, você com R$100. Por 8, né? 0,000. Pois é, você com 100, imagina, você com R$100, né, com alguns poucos reais, você vai lá e compra uma cota, né, você compra uma cota de um ETF, algumas cotas desse ETF, e você já leva logo de cara 10 criptomoedas. Diversifica. Para sua carteira. Você já diversifica isso. Do que você pegar essa mesma quantidade em reais e comprar uma única criptomoeda. Olha o seu risco concentrado. Cadê a estratégia da diversificação? Então, sabe, então você investir via ETF faz muito sentido. Certo. Entendeu? Principalmente porque, eu lhe digo, é um mercado que não é todo mundo que conhece, é um mercado relativamente novo. Né? Então, com base nisso, o conhecimento das pessoas são limitados. Então, cara, é melhor, segue por aqui, do que você tentar se aventurar por conta própria. Mas também nada impede de você se aventurar. Nada impede. De se apoiar no ombro de gigantes, né? Aí você enxerga melhor as coisas. Com certeza. Com certeza. E agora, aí, desviando um pouquinho do roteiro, aí pela Necton já é possível ter acesso a ETF de criptomoedas? Sim, com certeza. A ETF, ela é negociada na Bolsa de Valores, então qualquer plataforma aqui na Necton, você abre conta, você vai ter acesso na plataforma, você comprar cotas de ETF lá na Bolsa, sim, tranquilamente. E fundos de investimento também. Agora, uma outra dúvida que eu fiquei, e aí vale para fundo de investimento e para ETF. Qual é a alíquota do imposto de renda? Cara, a alíquota do imposto de renda é o seguinte: criptomoedas, apesar de não ser um ativo soberano, de não ser um ativo ainda legalizado, digamos assim, regulamentado, mas a Receita, na sua legislação, ela já prevê, né, as regras lá de recolhimento do imposto de renda, tá? E que, se não me engano, segue a mesma regrinha do imposto de renda normal, né? Obviamente, obedecendo alguns limites maiores, porque quando a gente fala de criptomoedas, a gente fala de um limite muito maior, mas tem lá as alíquotas que, se não me engano, segue o mesmo padrão da normal de ganho de capital. Você tem uma para day trade, outra para operação que não começa e termina no mesmo dia, e por aí vai, né? Do mesmo... Isso, exatamente. E fora que você tendo mesmo de fato o ganho, você tem aquele escalonamento. Você tem uma escala. E se você tiver um ganho, se não me engano, de até 30 não sei quantos milhões de lucro, aquela coisa toda, você paga, eu acho que é 27,5, alguma coisa assim. Certo. Eu não lembro direito de fato, assim, isso aí eu teria que olhar aqui no material. Entendeu? Para ter a precisão do número. Mas assim, pelo menos a lógica a gente já entendeu, né? Que primeiro que não é regulamentado, mas a Receita já estabeleceu o ganho dela na operação. Isso é importante de frisar, de destacar, porque como é que algo que não é regulamentado
ele pode ser passível, né, exatamente de sofrer a cobrança de tributação. Porque é muito simples. Porque na legislação, lá, ela não diz qual é o tipo de ativo que pode ou não pode. Lá, a regra é clara. Se você tiver ganho de capital. Certo. Ganho de capital você pode ter qualquer coisa, amigão. Isso. Entendeu? Inclusive com criptomoedas. Então, se você teve ganho de capital, então, obviamente, você está lá, dentro da regra, pode ser tributado. Está lá muito claro. Está lá muito claro. Muito bom. Aproveitando aqui para dar uma boa noite a quem está chegando, quem está começando a nos acompanhar, e aí eu vou personificar esse boa noite no nosso amigo Antônio Carvalho, professor aqui também da Topo Monday. Acabou de chegar em Várzea Nova, aqui no interior do estado. Valeu, Antônio, pela participação aí da cidade de Várzea Nova nesse momento. Entendi, então tem essa questão da tributação aí, que ela deve seguir mais ou menos o que acontece com outros ativos de renda variável, né? E assim, isso. Agora, a tua experiência prática com criptomoeda, como é que tem sido? Você já tem clientes que estão buscando, ainda não tem? Você mesmo já está fazendo aqui? E teve mais uma mensagem só, antes de você responder, do nosso amigo aqui, deixa eu localizar a mensagem, do Matheus Torres aqui, o Itan, um super profissional. Grande Matheus. Com certeza, Matheus. O Itan é fera. Grande Matheus. Então, como é que está a experiência prática com criptomoedas? Você já tem cliente, você mesmo está movimentando? Pronto. Criptomoedas, eu digo que eu tive acesso a criptomoedas lá atrás. Logo quando a coisa aconteceu, eu falei, peraí, deixa eu entender isso aqui, aí já comecei a estudar, obviamente já fui lá fazendo minhas operações, porque eu sou daquele tipo de pessoa que, além de estudar a teoria, eu tenho que ir para a prática, eu tenho que sentir, de fato, como é que a coisa acontece. Então, obviamente, no passado eu fiz esse tipo de transações. Atualmente, eu tenho clientes que têm fundos, que têm para comprar ETF, então a procura existe, acontece, porque volta e meia eu recebo mensagem no WhatsApp, alguém me mandou uma notícia sobre cripto, não sei o que, e aí como é que faz, como é que acessa, e aí aquele fundo, fiquei sabendo do fundo tal, vocês têm aí na plataforma, entendeu? Então, direto eu recebo esse tipo de coisa, então tem muita procura, inclusive faz parte, para alguns, como eu falei, estrategicamente, é interessante ter uma pequena parte, obviamente, uma pequena parte da carteira, né, ser composta por criptomoedas, entendeu? E a procura está aí. Existe, é real. Certo. A procura é real. Ótimo, ótimo. Boa noite, Ivonete. Já deixou aqui boa noite. O Luiz Leite está perguntando o seguinte, essa é uma pergunta interessante. Existe chance dos bancos centrais lançarem um Bitcoin próprio, uma criptomoeda própria, na verdade? Sim. Existe discussões bem avançadas, na realidade, de se fazer isso. Na realidade, na China já tem um token, né, baseado, obviamente, que o token ele não necessariamente é uma criptomoeda, ele é um derivado da criptomoeda. Certo. Né? E aí pode chegar um ponto que aí esse token se torne uma criptomoeda. Mas no caso da China é um token que é derivado da moeda deles lá, da moeda fiduciária, e eles estão exatamente testando. No Brasil existe... Do Yuan, né, que é a moeda deles. Do Yuan, exatamente. Então eles têm um token para isso. No Brasil já, inclusive, eu estava lendo a reportagem exatamente, eu acho que foi semana passada, que já existe uma conversa, eu acho que foi o Campos Neto que falou que já existe uma conversa, um estudo já sendo feito para se lançar uma criptomoeda do real, né, uma criptomoeda, digamos assim, soberana, né, já existe. Se não me engano, a Venezuela tem lá a Petros, né, que é a criptomoeda deles que foi lançado, que o rapaz lá, o presidente deles fez Maduro, exatamente né? O Maduro, isso, fez lá o lançamento na época. Então já existe isso, já existe, eu digo, a conversa em vários locais do mundo. Já existe essa possibilidade. A realidade, quando você para pensar, hoje o que a gente utiliza no dia a dia é tudo virtual, gente. Ninguém se engana, não, é tudo virtual. Então é só adaptar
a realidade que a gente já tem, trazer para algo soberano, para algo que seja controlável pelas instituições, né? E que, obviamente, tem a mesma segurança que uma criptomoeda oferece. Aí é que vem a questão do blockchain. O estudo do blockchain, como implementar o blockchain dentro desse cenário, né? De forma soberana, para que tenha que o governo tenha esse controle. Mas as conversas existem, sim. E eu acredito que não vai se demorar muito, não. Então a chave é como você falou algumas perguntas atrás, a chave do negócio é o blockchain mesmo, é o blockchain do negócio. Isso. É isso mesmo. Eu li, na verdade, há algum tempo que no Japão e na Rússia o Bitcoin ele já está sendo aceito em algumas situações específicas, já tem até uma regulamentação mesmo nesses dois países. Ainda não é amplo, mas algumas coisas já se consegue fazer de forma regulamentada. Com o Bitcoin. O Japão é o país assim, que mais tem... Que tem mais aceitação em termos de criptomoeda, mais de Bitcoin, né? Que os estabelecimentos já utilizam, né? Assim, com maior quantidade, maior efetividade. Né? Digamos, eles já estão à frente nisso aí, entendeu? Então é amplamente utilizado. No Brasil existe. No Brasil já existe lojas, né? Estabelecimentos que aceitam. Né? Só que ainda não é, como é que diz? Tão divulgado, não é tão, digamos assim, tão comercial. A verdade é essa. Porque, inclusive, o Bitcoin em si, ele tem um probleminha para que eu lhe digo que comercialmente é complicado, que é o tempo que ele leva para validar uma transação. Entendi. Que é em média de 10 minutos. Então, imagine você vai ali no Mac, pede o Mac, paga com Bitcoin e para você tem que esperar 10 minutos a transação validada para o cara lhe dar o sanduíche. Então, assim, é meio complicado. Como ainda não tem Pix, né, de Bitcoin. Então, pois é. Aí o que acontece? Como é que resolve esse problema, então? Existem, obviamente, as derivadas do Bitcoin, que aí exatamente vem Bitcoin Cash, Litecoin e outras camadas que são construídas a partir do protocolo do Bitcoin que já permitem essa transação mais rápida. Entendeu? Que permite transação em 3 segundos, por exemplo. Então, existem outras tecnologias que, digamos assim, que orbitam o Bitcoin que já permite fazer isso. Muito entendeu? bom. Porque precisa massificar mesmo, só precisa escalar isso no mercado. Está certo. Ana Cláudia está aqui marcando o seguinte, live ótima. Pô, tá ótima mesmo, viu? Assim, eu mesmo tô show de bola, aqui. Pronto, maravilha, vocês estão gostando, muito bom. E aqui... Isso é importante, né? Está contribuindo para quem está assistindo, agregando para quem está assistindo. Com certeza. E quem não pôde assistir agora, vai ter a oportunidade de assistir depois. Logo depois que terminar. E nos próximos dias, já vai para o canal do YouTube também, então vai ter outras possibilidades de pegar esse conhecimento para si. Exatamente. E aí agora eu vou comentar a notícia que eu recebi ontem o Adriano Duarte me mandou essa notícia, ele já esteve aqui com a gente e tal, foi meu parceiro no antigo blog Enriquecimento Total. Ele mandou a seguinte notícia de um site chamado Cointelegraph. Bitcoin em risco. Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Canadá fecham acordo histórico criando imposto da era digital. Aí só mais um pouquinho aqui. Ministros de finanças das 7 principais economias do mundo se unem e emitem um comunicado histórico criando um imposto global de 15% para grandes empresas e big techs. E também mencionam a necessidade de atuar no mercado de criptomoedas e stablecoins. Como é que você vê isso, Itan? Como é que vai ficar com essa questão de uma tributação dessa? Você acha que pode mexer no mercado global? Pode nos afetar aqui no Brasil com o Bitcoin? Como é que você enxerga essa novidade aí? Vamos lá. É aquela coisa. Eu volto. É aquela velha pergunta. Quem que gosta de pagar tributo? Quem que gosta de pagar imposto? Bem, né? Então,
Aí você fala, cara, mais um imposto, né? Mais um imposto. É isso que a gente pensa, né? Enfim, mas como a gente precisa, eles mandam e a gente obedece, essa é a verdade. Então, obviamente, eu acredito que isso é negativo, né? Porque imagine as empresas que exportam, já pagam as empresas que trabalham com exportação e importação. Isso. Hoje em dia o mercado é globalizado, então você compra da China, você vende aquela coisa, e aí de repente você tem mais esse imposto para pagar. Cara, peraí, não está fazendo muito sentido. Ah, mas é sobre as transações digitais. Cara, hoje em dia tudo é digital. Então, entendeu? Você está dificultando o avanço. Você está na mesa, você está dificultando o avanço, né? Criando uma barreira que é o imposto para que isso aconteça. Cara, é complicado, né? E o que é que isso impacta, por exemplo, com relação às criptomoedas? Sim. Na minha visão, o efeito é quase inexistente. Certo. Na minha visão. Por quê? O governo, ele consegue controlar as transações que acontecem no Bitcoin? Não. Então, a princípio, não. Como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber o que está sendo transacionado ali para poder fazer a retenção? Entendeu? Então, obviamente, o mercado vai acabar se adaptando de alguma forma. E eu acredito o seguinte, que isso é mais um mecanismo exatamente para, digamos assim, uma barreira que eles estão impondo para tentar frear, né, o avanço das empresas começarem a aceitar criptomoedas nos seus negócios. Sei. Entendeu? Aí vai ficar mais complicado, porque como eles não têm o controle disso, então as empresas vão começar a fazer, digamos assim, bypassar o governo, né, se começar a aceitar em larga escala criptomoedas. Como é que vai acontecer isso? É que eu digo, imagine a Tesla que disse que vai aceitar o pagamento dos carros em Bitcoin. Né? E aí, como é que vai ser isso? Né? Se o governo não controla. Ah, mas a Tesla emite lá um invoice. Sim, e quem garante que não é o caso da Tesla? Mas a gente sabe que tem muita empresa picareta. E quem garante que a nota fiscal que a empresa vai emitir, de fato, é quando aquele valor que de fato foi vendido bem? Cara, então eu acho que isso é mais exatamente para poder barrar, inclusive, esse avanço das empresas a aceitarem isso. Mas o imposto, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, pelo amor de Deus. Eu vejo isso um pouco assim, o lance do gato e rato, né? Assim, foi criada uma forma de se movimentar recursos sem as amarras das tributações, e os estados estão tentando correr atrás de alguma forma, não sofrer perdas, né, na tributação. Sim, com certeza. Com certeza. Aí tem aqui mais alguns comentários, ó, Itan. Ana Cláudia botou aqui, esclareceu muitas coisas sobre as criptomoedas, porque eu tinha medo. Leila Azevedo botou uma linguagem mais simples para os leigos, e aí a Ana Cláudia concordou. Valeu. Show de bola, Leila. Sobre essa notícia, Antônio Carvalho botou aqui, exatamente, tudo é digital. E ele fez uma pergunta, antes da pergunta de Antônio, eu só trazer mais um trechinho dessa reportagem que diz o seguinte, ó. Essa medida, ela tem como alvo as grandes empresas que serão taxadas em pelo menos 15% sobre seus lucros. Então, segundo o comunicado, o alvo do novo imposto é evitar que grandes corporações globais usem das regras fiscais diferentes de cada nação para burlar as legislações de outros países. E, com isso, evitar o pagamento de impostos ao usar como sede fiscal escritórios abertos em paraísos fiscais, enquanto as empresas vendem e operam em todo o mundo. Quer dizer, o alvo ainda não é o cara ali, pessoa física. O alvo são grandes corporações. É mais, digamos assim, uma fuga muito pesada de tributação, né, de grandes corporações. Aí, como você falou, Tesla e outras desse nível que podem já estar maquinando alguma coisa nesse sentido, né? O que acontece? Eu digo isso porque eu já participei de alguns grupos, né, de conversas de alguns grupos econômicos, exatamente que nesses aspectos mais avançados,
Eu digo que é muito natural, por exemplo, essas grandes corporações, elas fazerem o quê? Elas abrem os seus escritórios, a sede dos seus escritórios em paraísos fiscais, mas ela não opera globalmente. Então, pô, se eu estou no paraíso fiscal, onde tudo é mais fácil, é menos burocrático, tem todas aquelas, digamos assim, aquelas regalias financeiras, como é que isso acontece? Então, é uma forma exatamente de que os governos estão se juntando para poder exatamente dar esse freio, né? Dar esse freio. Mas, por enquanto, como você falou, por enquanto está nas grandes corporações, tá? Mas a gente sabe como é que funciona a precificação. Se aumenta imposto para aumentar o imposto, aumenta, né, imposto para a empresa, obviamente isso uma hora é repassado para quem? Para a gente. Isso. Que utiliza cada ponta. Então, no final das contas, afeta todo mundo. Né? Afeta todo mundo, no final das contas. Então, é mais um imposto, né, para pagar. Mais um imposto. Isso. E esse último comentário que a gente fez aqui agora vai na linha do que o Antônio botou aqui no chat. Será que essa medida deve-se ao fato das empresas de tecnologia estarem fixando-se nos países em desenvolvimento? Talvez até nem seja por estar nos países em desenvolvimento, mas a questão dos paraísos fiscais mesmo, né? Então, as empresas já devem ter descoberto alguma forma de se fixar nos paraísos fiscais e operar no mundo todo e aproveitar a diferença de legislação para poder evitar pagamento de imposto. Alguma coisa nesse sentido. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, né, entender mais como é que essa conversa vai evoluir, se de fato isso vai para frente, se não vai. Porque às vezes também pode ter muita coisa aí ainda meio que obscura para a gente poder entender, para poder extrair a informação. Muito legal mesmo, então. E aí, meu amigo, eu quero agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente na Topo Money. Você faz parte desse projeto, tem sido fantástica aí, assim como nossos outros professores também. E aí eu queria que você deixasse, meu amigo, uma mensagem, fizesse suas considerações finais, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e está refletindo sobre a possibilidade de investir em criptomoedas. Bom, então, mais uma vez, como eu digo, é uma satisfação para mim estar aqui, né, compartilhando esse conhecimento com todos aí que estão assistindo, com você, com todos os espectadores aí. O que eu tenho para dizer é o seguinte, com relação a criptomoedas. Como eu digo para todo e qualquer investimento. Antes de você investir, você primeiro precisa conhecer. Estude, busque conhecimento, faça uma pesquisa, procure um profissional que entenda, né? Pergunte, peça opinião, peça ajuda dele. No caso, entre em contato comigo, entre em contato com a gente aqui da Topo Money, que a gente vai ter a maior satisfação em atender vocês, em falar com vocês, em conversar com vocês, explicar como é que as coisas funcionam, tá? Mais especificamente, quando eu quero investir, querendo falar sobre criptomoedas, como é esse mercado, quer saber de algo assim mais peculiar do mercado, me procura, manda direct, manda mensagem, busca o conhecimento antes de você tomar a decisão de investir. Né? Sempre é o que eu sempre digo, cara, não investe em nada que você não conheça. Primeiro, busca esse conhecimento. Depois você se sentir confortável, que você fala assim, não, agora eu já sei qual é o terreno que eu estou pisando. Como é que eu faço agora para acessar? Pronto, aí a gente acessa assim, dessa forma, tem essas maneiras de você estar tendo acesso a isso. Então, estuda, procura alguém, busca o conhecimento. É essa mensagem que eu coloco. Procure profissionais que, de fato, sejam de confiança. Cuidado com esses profissionais, principalmente quando se trata de criptomoedas. Tá? Quando se trata de criptomoedas, você vê muitas pessoas, com aquelas, digamos assim, eu digo com aquelas ofertas, sabe, surreais. Você fala assim, é agora que eu tiro o pé da lama com a oferta desse cara, porque ele está me dizendo, está me garantindo que eu vou ganhar 10% ao mês, investindo em Bitcoin. Cara, isso é pirâmide, não é esquema correto, tá? E não é porque é criptomoeda, não. É porque o cara que está lhe vendendo essa ideia é pilantra mesmo. Tá? Então, cuidado com essas pessoas, né? Por isso eu digo, para você evitar isso, estude, conheça, que você vai ficar super tranquilo com relação a isso.
né? E estou aqui à disposição. Na verdade, estamos à disposição aqui a qualquer momento. Isso. Para poder conversar com vocês. Muito bom, então, muito bom. E eu achei fantástico, cara, você ter citado essa questão do conhecer antes para investir depois. Foi exatamente o conteúdo, né, o contexto da última mini dica que a gente postou lá no canal do YouTube na sexta-feira. Foi exatamente isso. Falando para as pessoas, antes de investir, conhecerem, entenderem no que elas estão investindo, para não correr riscos desnecessários. Você foi no ponto dessa situação. E aí tem mais uns comentários aqui, ó, antes da gente fazer o encerramento. Luiz Leite, obrigado pelo conteúdo, sempre claro e objetivo, com muito conteúdo top. Antônio Carvalho, nosso amigo aqui, verdadeira aula, show. A Leila Azevedo batendo palma aqui. Valeu mesmo, pessoal. E aí, eu quero mais uma vez agradecer a todos a participação, o Itan novamente aí pela verdadeira aula sobre criptomoedas, que complementa com folga o vídeo que já tem lá no nosso canal. Essa live, pessoal, quando terminar, ela vai para o feed do Instagram, vai estar disponível daqui a pouco. E nos próximos dias ela vai para o nosso canal do YouTube, cujo endereço está entrando agora aqui no chat, youtube.com/topomoney. Então não deixe de dar um like lá nesse e nos outros vídeos que estão lá. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo. Todo mundo merece e precisa saber mais sobre educação financeira. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui no Instagram. Quando terminar a live, dê um passeio aí pelo nosso perfil. Você vai ver quanto conteúdo interessante tem e quanta coisa você vai aprender rapidamente. Então, passei aqui pelo nosso perfil do Instagram. Nós estamos também no Twitter, no LinkedIn e no Facebook. Todos @topomoney. E, novamente, conheça e se inscreva no nosso curso Adeus Dívidas. Curso Adeus Dívidas aí com a série de informações importantíssimas sobre educação financeira. Eu sou professor desse curso. Acesso vitalício na Hotmart, uma plataforma excelente. Tem a área de aluno, você pode deixar lá suas perguntas, vai ter orientação, vai ter meu acompanhamento. E assim você vai poder começar a buscar a melhoria de vida que você tanto busca, que você tanto quer para você e para sua família, para alcançar os topos, os objetivos, os sonhos. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Na próxima terça-feira, às 20 horas, eu vou estar conversando aqui com a educadora financeira Andressa Costa sobre planejamento financeiro familiar. Então, um tema importantíssimo, em que a gente vai falar dicas e a gente vai trazer uma série de orientações importantes e vamos estar aqui tirando dúvidas também, recebendo os comentários de vocês. Valeu? Até terça-feira que vem, 20 horas, com Andressa Costa, falando de planejamento financeiro familiar. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. #Rumo ao Topo. Até mais. Um abraço. Até mais. Valeu.